Tempo é dinheiro. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase antes. Mas você sabe me dizer quem é o autor dela e quando ela foi dita pela primeira vez? Eu estou aqui hoje para conversar com você sobre como lidar com a ansiedade na quarentena. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? A frase "tempo é dinheiro" foi cunhada por Benjamin Franklin no ano de 1748, no alvorecer da era industrial. E eu acredito que desde que se estabeleceu essa relação, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Na enquete que eu fiz no Instagram, pedindo sugestões de temas que eu poderia abordar nos vídeos, o tema mais recorrente, mais votado foi como atravessar esse período de isolamento social e como lidar com a ansiedade, com a angústia que são frutos dele. Só que antes de falar sobre ansiedade e angústia, a gente precisa entender o que significa esse termo. Ansiedade tem a ver com um mal-estar psíquico ou físico, tem a ver com expectativa, tem a ver com o desejo de que algo aconteça ou não, com receio. Então, se a gente pensar, não tem nada de errado em se sentir ansioso ou angustiado nesse momento que a gente está vivendo. A ansiedade é uma reação natural do ser humano. E ela é muito presente em momentos que fogem ao nosso controle, como é o caso agora. Então, se você está se sentindo um pouco ansioso, ou ansiosa, ou angustiado, ou angustiada, não tem nada de errado com você. Na verdade, a gente precisa da ansiedade. A ansiedade é necessária, porque é a ansiedade que tira a gente da zona de conforto, é a ansiedade que faz com que o ser humano se movimente. Ela só se torna um problema quando ela é excessiva. Aí sim pode configurar um transtorno ou uma patologia. Na verdade, se a gente for pensar, todos nós temos muitos motivos para sentir ansiedade nesse momento. Motivos concretos, como é o caso, por exemplo, dos profissionais autônomos, que hoje estão impedidos de praticar a atividade profissional deles e com isso ganhar a sua renda, a sua receita para garantir a sua sobrevivência, o sustento da sua família. E também motivos de ordem psicológica, que tem a ver com o fato de muitas pessoas hoje terem um tempo disponível com o qual elas não estavam mais acostumadas. E aí surge uma questão de como eu preencho esse tempo, o que eu faço com ele. A relação tempo e dinheiro agora se encontra novamente, porque a gente tem tão enraizado e tão dentro de nós uma lógica de produtividade que vem desde lá do século XVIII, da Revolução Industrial, que hoje a gente não se permite não estar produzindo alguma coisa, não estar fazendo algo produtivo com o nosso tempo. Só que aí tem uma pergunta: o que é produtivo? Quem decide o que é produtivo? Se eu pergunto para você, o que hoje você não faz, que se você pudesse, você gostaria de passar ou voltar a fazer? Eu aposto que entre as respostas vão ter 3 coisas: se alimentar direito, praticar atividade física e descansar. Por que eu aposto isso? Porque para todas as pessoas para quem eu faço essa pergunta, invariavelmente, entre as respostas estão esses 3 pontos. Porque o que acontece com a maior parte de nós é que na hora que o calo aperta, que a gente está com prazos estourados, a primeira coisa que vai embora é a atividade física. A segunda coisa é o sono. E a terceira, a alimentação. Por mais que a gente não pare de comer, porque isso seria um problema muito sério, a gente para de pensar no que a gente está comendo. Então a gente simplesmente coloca coisas para dentro para continuar em movimento. Agora, quais são as 3 necessidades básicas do ser humano? Se não, se alimentar direito, praticar atividade física e repousar. Então, em última instância, do que a gente está abrindo mão? Nós abrimos mão de nós mesmos, da nossa saúde. E aí chega um momento que o nosso organismo freia a gente, ele começa a dar sinais, e se você não para, ele para você na marra, você fica doente. O que está acontecendo nesse momento para muitas pessoas? Nós estamos sendo obrigados a parar. Não é um desejo nosso, não foi uma opção nossa, isso faz muita diferença, porque uma coisa é você optar por algo, outra coisa é você ter que fazer algo por falta de opção. Nesse momento nós não temos opção, nós estamos sendo obrigados a parar. Mas isso não significa que não possa ser uma oportunidade de algo positivo. É claro que existem realidades muito diferentes, mas dentro de cada uma dessas realidades, dentro da sua realidade, a pergunta e o desafio hoje é: o que você pode fazer para transformar esse momento de crise? É um momento muito complicado, super delicado, muito triste, mas o que você pode fazer para transformar esse momento de crise em uma oportunidade de mudança, de crescimento, de amadurecimento? Muitas pessoas nesse sentido, voltando para a lógica da produtividade,
acreditam que você tem que aproveitar esse tempo de uma maneira produtiva. Eu volto a perguntar, o que é produtivo? O que é produtivo para você? Algumas pessoas estão aproveitando para colocar em dia a sua leitura acumulada. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas. Outras estão assistindo as séries que sempre quiseram assistir, outras estão praticando a sua atividade física, outras passaram a se alimentar melhor. Acontece que isso não significa que essa seja a receita e a regra para todas as pessoas. Porque eu estou aproveitando para ler, não significa que você tenha que aproveitar para ler. Existe um valor enorme no ócio, em não fazer nada, em olhar para dentro, em ter um momento de introspecção. Essa é uma oportunidade que todos nós temos de parar para pensar, para reavaliar as nossas vidas. De repente a gente vai perceber que a gente valoriza demais certas coisas que não têm tanto valor assim e não dá tanto valor para outras coisas que têm um valor enorme. De repente a gente vai perceber que a gente está alocando o nosso tempo em coisas que não são tão importantes, são urgentes, mas de repente não são tão importantes. Tem outras coisas mais importantes que mereceriam um tempo maior e a gente não dedica tempo a elas. Então, se você conseguir, nesse momento, aproveitar essa oportunidade para parar e pensar nessas coisas, você pode ter certeza que isso pode ser muito mais produtivo para a sua vida do que ler todos os livros do mundo, do que assistir todas as séries do mundo. O que não significa que você não possa também assistir as séries e ler os livros. A questão é, quem determina o que é produtivo? Quem determina o que é produtivo para você, se não você mesmo? Então procura usar o seu tempo e esse momento da melhor forma possível para você. Eu sou Rafael Zaremba e eu estou aqui para dar a minha contribuição para que você possa ser a sua melhor versão, para que você possa desenvolver o seu potencial máximo e assim transformar vidas, começando pela sua própria e depois as de outras pessoas. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.